Olá, estão preparados para mais uma viagem no tópico de resolução de sistemas de equações lineares? Nós vamos tratar aqui, como prometido no vídeo anterior, de métodos iterativos. Então, métodos que obtêm soluções aproximadas em que algumas situações podem ser bastante interessantes, que onde você não precisa da solução exata e você está mais interessado no tempo que você gasta para conseguir aquela solução, até quando ela é possível também. O que a gente tem planejado para hoje eu vou começar com uma revisão do método de ponto fixo, que não tem a ver com sistemas de equações, mas ele é a base para os dois métodos que eu vou apresentar aqui. O método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Eu vou começar com um exemplo, como eu tenho feito durante essa disciplina. Vamos resolver uma equação bastante simples, cosseno de x igual a x, pelo método ponto fixo. Se vocês lembram como que a gente faz, a primeira etapa é você isolar o x. Você tem que escrever x de um lado da igualdade e a função do outro lado. Então a gente faz x igual a cosseno x, no caso. Isolei o x. Você poderia ter isolado de outra maneira, passado o x para cá, e o x seria o arco cujo cosseno é x. Então você tem as duas, pelo menos essas duas maneiras, e no caso mais geral você pode ter mais de uma maneira de isolar o x. No método ponto fixo, a gente começa com o valor tentativo x0. Né? A partir desse x0, eu introduzo aqui na função que eu quero calcular e sai um novo valor x1. Tá? Esse x1 é colocado aqui de novo no cosseno de x, retorno x2 e assim por diante. De tal maneira que na iteração k, ou késima mais 1, eu tenho x de k mais 1, que é igual ao cosseno de k do xk, ou seja, o valor que eu obtive anteriormente. Isso aqui é interessante, olhar do ponto de vista dessa expressão, porque a gente nota o seguinte: você podia imaginar que você deveria precisar guardar todos os xk's, quantas iterações fossem necessárias, até que isso daí atinja uma tolerância epsilon, que depende do teu problema, é você que impõe isso. Né? Até quando a mudança de x entre uma iteração e outra seja pequenininho e seja menor que a tolerância epsilon. Claro que essa mudança em módulo, tá certo? Você pode imaginar que você deveria guardar esse xk mais 1 num vetor. Mas, na verdade, você não precisa guardar, porque o x de k mais 1 só depende do x de k. Então, só depende do valor de x no tempo anterior. Tá? Então, eu só preciso guardar dois valores, o anterior e o que eu estou calculando, ou o seguinte. Tá? Então, isso vai poupar o nosso trabalho. Então, o que a gente faz? Relembrando, introduz um valor, calcula a função, esse valor que saiu eu coloco aqui na função de novo, coloco na função de novo, até que a diferença entre dois x consecutivos seja pequenininho. Tá? Eu preparei uma solução gráfica do método ponto fixo que eu acho que fica mais fácil da gente entender o que realmente está acontecendo. Eu fiz essa animação em Python, porque teve um professor aí da UF que deu um curso muito bom de visualização de dados com Python nas férias ou no intervalo, e eu resolvi fazer e aproveitar o que eu aprendi lá. Então vamos lá. Essa aqui é a função cosseno de x. E essa aqui é a função bissetriz, y igual a x. Porque o que eu quero resolver é x igual a cosseno x. X, a função y igual a x é essa, y igual a cosseno x é essa. Quando o cosseno x igual a x, é esse ponto aqui que eu quero descobrir com razoável precisão, porque é a raiz da minha equação. Então, como é que a gente começa fazendo o método ponto fixo? Você começa com o valor inicial, que aqui eu vou propor que seja x0 igual a meio. Então, eu começo com um valor de x, que é meio, e calculo o valor da função, né? Que é essa altura aqui, do cosseno de meio, que eu não sei quanto é, mas graficamente está aqui. Então, vamos para o nosso frame. Então, aqui eu comecei com x0 igual a meio, achou o cosseno. Beleza, esse cosseno x é o meu próximo x1. Então, eu tenho que fazer agora esse valor de y aqui ser o meu novo x. Como é que eu faço isso? Eu faço isso, já que eu quero fazer y igual a x, é rebater esse valor aqui
ou jogar esse valor até que ele encontre na horizontal a reta y igual a x. Tá? E aí, encontrando y igual a x, eu posso colocar de novo na função. Então, isso que eu fiz. Ó. Comecei com x0, calculei o x1, aí fiz o x1, ou o meu y, ser igual ao x1. Agora eu procuro quem é o valor dele na função. O valor dele na função é uma reta vertical até achar o cosseno. Então, entra aqui. Dá isso. Achei agora o cosseno é meu novo y. Tem que transformar ele em x. O que eu faço? Reta horizontal até achar o y igual a x. E agora que eu achei y igual a x, eu calculo o valor de y agora da minha função. Então, reta vertical. Feito o y, calculo x. Calculo x, calculo y, calculo x, calculo y. E assim sucessivamente, de maneira que esses pontos vão iterando e vai se aproximando da raiz. Tá? Existem algumas condições para que esse método funcione. Entre elas, a principal é o ângulo entre a função e a reta y igual a x no ponto, na raiz que a gente quer encontrar. Mas eu não vou entrar em detalhes, é só para a gente entender como funciona a dinâmica. Olha que interessante, isso aqui é como se fosse um sistema dinâmico da matemática ou da física, em que você começa com x e ele vai variando no tempo até encontrar a posição de equilíbrio dele, que seria a raiz. Então, quando aquele tamaninho do quadrado que eu fiz ali for muito pequenininho, o lado daqueles retângulos que vão chegando no ponto fixo forem pequenos, eu paro a minha iteração e obtenho o último valor, vai ser a minha raiz. Então, de novo, o importante aqui é que não é necessário você armazenar todos os valores de x de k. Né? Basta armazenar um e o anterior. Isso vai ser importante para a gente na implementação dos próximos códigos. Então, o código para resolver o ponto fixo, o mais simples possível é: você começa com um valor de x, eu armazeno esse x no meu valor x anterior, calculo um novo valor de x introduzindo ele na função, calculo quanto é a variação dx, que é o absoluto do x menos xa, ou seja, quanto que andou a minha raiz. Aqui o i está só para somar o número de iterações, e vou fazer isso enquanto o meu dx, ou seja, a variação do x, for maior do que a tolerância ou da precisão que eu quero na raiz. Eu rodei esse caso e os valores estão aqui. Então, na primeira iteração é 0,87, sai um 0,337. Então, de meio para 877 dá esse 0,37. Então, desse para esse é exatamente esse valor, desse para esse é esse valor. E vou fazendo isso, iterando, até que meu dx, aqui dá para a gente ver, o dx está diminuindo. Então, a gente tem segurança que isso aí vai chegar numa raiz, né? Porque o dx ficar tão pequeno quanto a gente queira. Então, esse é o espírito do método iterativo. Agora, isso vocês viram em métodos numéricos 1. Método numérico 1 está para cálculo 1, assim como o método numérico 2 está para cálculo 2. Nós fazemos isso agora para um vetor, para um conjunto ou para um sistema de equações. Não mais uma só equação, como vocês viram na disciplina anterior. Então, eu vou apresentar para vocês agora o primeiro método, que é o método de Jacobi, para resolver iterativamente um sistema. E você vai ver que a semelhança do método de Jacobi com o método ponto fixo é total. Então, como é que a gente faz? De novo, eu vou começar aqui com um sisteminha típico. Menos 3x1, x2 mais x3 igual a 2. Tá? Então, um sisteminha simples e eu tenho que resolver isso daqui. Só que agora, ao invés de um valor de entrada, eu tenho três variáveis, eu tenho três incógnitas, x1, x2 e x3. Então, eu preciso entrar com valores tentativos para essas três variáveis. Eu escolhi aqui 1, 1 e menos 1. Esses são os valores tentativos. Além disso, eu preciso isolar em cada equação x1, x2 e x3. De novo, isso parece óbvio avisar, mas você não precisa tirar o x1 da primeira, nem o x2 da segunda, nem o x3 da terceira. Porque é um sistema de equações, a ordem das equações não importa. Né? Mais ou menos, quando a gente faz a matriz, às vezes a gente troca a linha para fazer funcionar. Né? Mas, em princípio, deveria dar a mesma coisa. Então, eu escolho a equação que é mais fácil tirar o x1, a mais fácil para tirar o x2 e a mais fácil para tirar o x3. Como a gente está tratando nessa etapa do curso
com um sistema com equações lineares, em que as variáveis são todas elevado a 1, é um termo linear. Então, na verdade, é tão fácil, tão difícil tirar qualquer uma de qualquer equação. Mas aqui eu isolei x1 em função de x2 e x3, x2 em função de x1 e x3, x3 em função de x1 e x2. Então, o truque agora é pega esses três valores, coloco aqui, nessas, e vão sair novos x1, x2 e x3. Vão ser meu x1, x2, e x3. Esses novos valores eu coloco aqui novamente e saem mais 3. Agora vem o problema, no método ponto fixo eu calculava a diferença entre dois pontos. Agora eu tenho 3 valores, é um vetor. Como eu vou calcular a diferença de um vetor para o vetor do passo seguinte? Isso é muito fácil, porque vocês viram o vídeo anterior que fala sobre a norma. Então, o que eu vou acompanhar é a norma, né, da diferença entre o vetorzinho no passo 0 e o que saiu aqui no passo 1. Então, para isso serve a norma, por isso que eu tive que fazer aquele vídeo um pouco mais teórico para introduzir o método de Jacobi. Então, a gente faz isso, vou botar aqui do ponto de vista da implementação, como é que funciona isso. Você tem um sistema geral, então você pode ter N variáveis, né, e vai ter N equações, e aí você pode, é fácil, porque aqui todo mundo é linear, você pode tirar o xi em qualquer interação, como sendo o yi, aqui o xi com yn, o xi com o yi, e subtrair todo mundo, exceto ele. Né? Subtrair todos esses as vezes xns. Então você nota que o somatório é de J1 até N, inclui todos, exceto o J diferente do I. Porque eu quero isolar o I, eu passo todo mundo para lá, menos o próprio 1. Aqui eu passo todo mundo para lá, menos o 2. Então a expressão é muito fácil, e aí eu divido pelo termo que está multiplicando o xi em cada equação, que no caso é o termo diagonal. Tranquilo? Então o que eu preciso fazer é só implementar isso aqui no computador. Então está aqui o código que a gente já fez até agora. Tem a função que lê matriz, que imprime matriz. Eu fiz uma para calcular o Jacobi, né? O método Jacobi, em que ele entra o A, entre as dimensões m por n, vou entrar da mesma forma que eu entrei até agora. Vai ser uma matriz aumentada, m por n. Então eu entro o A e entro um vetor tentativo x0. Ele vai me retornar, nota que isso aqui é um vetor, tem um ponteiro, ele vai me retornar um novo vetor, que é o meu x1, é o vetor x0 atualizado. Além disso, eu fiz uma outra função que calcula a norma entre dois vetores. Qual norma que eu escolhi? Aqui o que eu fiz? Eu peguei entre 0 para o x0 e para o x1. Eu perguntei qual era a diferença, né? E se a diferença era maior do que a norma eu comecei com 0, se a diferença é maior do que a norma, eu faço essa norma igual a dx. Deixa eu até aproveitar e corrigir o programa. Então a gente começa com norma igual a 0, se a diferença for maior que a norma, essa norma passa a ser o valor da diferença, então eu retorno a maior diferença entre x1 e x0. Tá? Então essa daqui é exatamente aquele que eu escolhi o maior elemento do vetor, então é a norma infinita. Espertamente eu escolhi essa porque é fácil de implementar. Deixa eu esconder aqui minha função. Agora vamos ver o que eu fiz no programa principal. Eu vou esconder o Jacobi aqui, obviamente, porque isso é o trabalho que vocês têm que fazer. Então eu leio M, leio N e leio a matriz. Além disso, tem o vetor x0 aqui, ó, que eu estou lendo ele aqui no programa principal. Então, diferente do que a gente fez até agora, eu tenho que adicionar mais um vetor tentativo de tamanho m. Tá? E aqui, então, os meus dados de entrada vão ser 3 e 4, porque é uma matriz, como eu mostrei para vocês, é 3 equações, é um sistema de 3 equações. Então, é 3 por 4, porque é aumentada.
E a matriz é essa aqui, ó, menos 3, 1, 1, 2, 2, 5, 1 igual a 5, 2, 3, 7 igual a menos 17, aquela que eu botei no slide. E botei já aqui o vetor tentativo, 1, 1 e menos 1. Chutei 3 valores aqui, tá? Então ele vai ler a matriz pela função ler matriz e ler esses 3 elementos aqui, porque m igual a 3, lê esses 3 elementos que é o vetor tentativo. Então, li o vetor tentativo e agora eu vou fazer o método de Jacobi. Então, enquanto o dx for maior que a tolerância, como eu tinha mostrado para vocês, o que eu faço? O meu vetor x1, tá? Um novo vetor x1, é retornado pelo Jacobi. Então, lá dentro eu vou ter que definir, alocar a memória para esse x1. Aonde eu passo o m, que eu preciso para usar, calcular todos aqueles A11, A12, etc. Passo a dimensão, mn, e passa esse vetor tentativo x0 que eu acabei de ler. Tá? Calcula a norma entre o x0 e o x1. Se essa norma for menor que a tolerância, ele vai acabar. Enquanto isso, a norma não é menor do que a tolerância, o que eu faço aqui é, peço para imprimir o valor que saiu, e aqui eu já faço aquele truque que evita com que eu guarde todos os xk's. Eu faço um novo x0 ser igual ao x1 que acabou de sair. Então, eu entro com x0, sai um x1. Nesse fora aqui, eu copio todo o meu x1 para o x0. Esse método aqui funciona, tá? É simples, mas não é a maneira mais eficiente de se fazer. Mas vamos testar primeiro, depois a gente faz as otimizações. Aí eu peço para imprimir o dx, peço para imprimir a tolerância e finalmente o programa acaba. Vamos rodar para ver se funciona. Aqui está a saída. Então eu comecei com esses valores, dá os 3 valores aqui, várias tentativas, até que chega às raízes, menos 1, 2 e 3. Nota que já tinha chegado a menos 1, 2 e 3, aqui nesse passo, com 10 a menos 6. Mas eu pedi 10 a menos 9, ou 10 a menos 8 de tolerância. Vamos conferir ali. A tolerância aqui, ó. Eu pedi 10 a menos 8. Então, quanto menor a minha tolerância, mais preciso fica, mas, por outro lado, mais passos são necessários para obter a resposta. E a solução é menos 1, 2 e 3. Então, funcionou direitinho o método de Jacobi. Como eu disse para vocês, esse aqui não é a maneira mais eficiente, que é copiar isso tudo. A gente pode fazer o seguinte. Eu vou comentar, eu vou usar uma função. Então, o que eu fiz aqui? Usei essa função mainCopy, tá? Que está na biblioteca de strings. Ele copia os elementos x1, que é isso que eu quero. Os elementos x1, eu quero que sejam copiados para o x0. O interessante aqui é a sintaxe que eu quero que ele copie m elementos, cada um do tamanho que for o double. Tá? Qual é a vantagem do mainCopy em relação ao método anterior que a gente fez? Aqui você tem um for, que você tem i igual a 0, e você tem que fazer isso enquanto i for menor que m. Então você faz um valor, copia um elemento e pergunta: o i ainda é menor que m? Sim. Então continua, vai para o próximo. O i é menor que m? Sim. Vamos para o próximo. O i é menor que m? Sim. Então você vai fazendo várias comparações. Esse mainCopy, ele pega um bloco de memória e copia direto para o outro, só pegando o início e o final e transferindo, sem fazer comparações. Então isso aqui é mais rápido. Vocês, como pobres mortais, vocês não vão sentir a menor diferença em usar um ou outro. Mas quando as matrizes são grandes, ou você tem que fazer esse processo de iterações muitas vezes, isso pode fazer diferença. Então está aqui o programa, eu faço o mainCopy, eu não vou imprimir os passos intermediários, só para ver se o resultado final dá menos 1, 2 e 3, como eu tinha visto no outro, e qual é o valor da incerteza. Então, rodando o programa, está aí o resultado final, menos 1, 2 e menos 3, e o resultado final, a incerteza é 3,8 vezes 10 a menos 9, exatamente como a gente esperava que acontecesse e funcionou no método de Jacobi usando o for. Então, aqui eu uso um comando e que pode ser mais rápido que o outro. Essa é uma dica que vocês devem levar para o resto da vida.
O método que nós vamos ver agora é o método de Gauss-Seidel. A gente vai comparar um método de Jacobi com um método de Gauss. Fazer o quê? Se dá para você apostar aí qual é o método melhor desses dois. Bem, Gauss é um dos maiores matemáticos da história. O truque do Gauss-Seidel é o seguinte. Nota que essa expressão parece com a anterior. É y menos i, yi menos todos os outros. Só que aqui o somatório está dividido em duas partes. Uma parte que vai de j igual a 1 até i menos 1 e a outra que vai do i mais 1 até n. Essa expressão aqui parece mais complicada, mas é o seguinte. No método Jacobi, você calcula x0, é o x1, 0, o x2, 0, o x3, 0. Com esses três valores calculados, você coloca na função, nas suas equações e tira o do passo seguinte. O do passo seguinte usa os três valores do passo anterior. Essa é uma dinâmica que a gente chama de paralela. Não é uma dinâmica de paralelismo que vocês vão ver mais em computação de alto desempenho. Mas a dinâmica paralela no sentido que todos os valores de x são atualizados no mesmo instante, tá? Paralelamente. Você vai ter o x1 sendo atualizado, o x2, o x3 todo sendo atualizado. O método de Gauss é mais esperto. Ele faz o seguinte, você começa com x0, calcula um novo x0 no passo seguinte, e para calcular o x1, você já usa esse que você acabou de usar, porque ele, em princípio, está mais perto da solução. Então, ao invés de você guardar fazer todos os x, copiar o seu vetor, passar para o outro e voltar, você não precisa copiar no intermediário. Você pega os valores, já vai modificando e vai aceitando esses caras até o final. Então, é um método muito mais fácil de ser implementado, tá? É por isso que eu botei depois, porque se eu tivesse feito fácil antes, vocês não iam prestar atenção no outro, que era complicado. Mas a gente tem que ver ainda qual dos dois é o mais eficiente, tá? Então, o método de Gauss é esse, e eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente esboça o programa lá no Online GDB. Esse aqui, então, é o programa escrito para Gauss. Então, você nota que agora eu não preciso calcular a norma do vetor, não tem mais a função para calcular a norma da diferença entre os dois passos, porque eu não vou ter dois passos, tá? E a minha função Gauss recebe a mn e o valor tentativo. Então, de início, é exatamente igual ao de Jacobi. Leio, né? Aqui também leio x, aqui. Li a matriz, li o vetor tentativo. Agora, aqui eu estou botando para imprimir também o x0, tá? E faço Gauss. Entro mzão, que é a matriz dos coeficientes, m por n, x0. Ao invés de retornar um novo vetor, ele vai me retornar um valor agora, dx, que é do tipo double. Quem que é o dx? O dx é exatamente a norma do vetor, a norma da diferença entre um passo e o outro, só que eu vou calculando esse dx cada vez que eu mudo uma variável. Então o programa vai ficar mais simples, não precisa calcular a norma do vetor. Então isso aqui é tudo de bom. Então você faz o do while, enquanto dx é maior que a tolerância. Vamos ver se isso aqui funciona. A matriz, vocês podem ver, é a mesma. Vamos rodar o método de Gauss. Aqui tem os números. Chegou numa precisão um pouco melhor, um pouco maior, 6,9 vezes 10 a menos 9. Mas ainda é mais baixo que o 10 a menos 8 que eu tinha colocado. O que você nota já dá para ver aqui pelo tamanho da saída, que eu precisei de menos passos para chegar à solução. Então, viva Gauss, né? Inventou um método que é mais simples e que precisa de menos passos para chegar ao resultado. Claro, não vou convencer vocês, o que eu fiz aqui foi um exemplo, né? Mas isso vai acontecer exatamente porque na dinâmica paralela todos os valores são atualizados no final de cada passo, e aqui é a dinâmica que a gente chama de sequencial. A gente atualiza um valor, em sequência o outro, em sequência o outro, em sequência o outro. A paralela guarda todo mundo e no final se atualiza tudo. Então, em resumo, o que esse vídeo mostra para vocês, dois métodos iterativos.
em que a gente fez simplesmente uma extensão do método do ponto fixo que a gente fez para uma variável, agora a gente está fazendo o método para vetores, e mostrei duas saídas diferentes. Uma com uma dinâmica paralela, que é o método Jacobi, uma com dinâmica sequencial, que é o método de Gauss-Seidel. Dois programas que são simples de implementar. Você nota que isso aqui é muito mais tranquilo que a iluminação gaussiana ou decomposição LU que a gente fez até agora, né? A desvantagem é que ele não te dá a solução exata, mas pode ser tão precisa quanto você quer. Bem, então essa é a apresentação dos métodos iterativos. Vocês devem ter curtido e até porque vai ter uma lista razoável aí para vocês resolverem. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá.